14, onde fala, a passagem que fala onde Jesus anda sobre as águas. Deus falou muito comigo nessa passagem e eu quero passar para vocês essa conversa que eu tive com Deus. Então vamos lá. Nesse momento, o que tinha acontecido? Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele estava despedindo a multidão e ele falou assim para os discípulos: vai para o barco, né, que eu vou despedir da multidão e vou subir para orar. E foi o que aconteceu. Jesus foi orar e eles foram para o barco e foram para alto mar. Nesse interim, o que aconteceu? Começou o mar ficar agitado, vir uma ventania e os discípulos lá dentro do barco começaram a ficar atemorizados, com medo. O que vai acontecer com a gente? E Jesus tranquilamente desceu e foi andando sobre as águas. Quando eles viram, eles começaram a ficar com muito medo, porque eles acharam que era um fantasma. E o que o Senhor me trouxe com essa situação? Muitas situações que tanto eu quanto você possamos estar passando de dificuldade, Deus tem um propósito, porque foi o próprio Jesus que ordenou a eles entrarem no barco e entrar em alto mar. Tudo tem um propósito na minha vida e na sua vida. Se você está passando por alguma situação, acalma o teu coração e procura entender o que Deus quer que você aprenda com essa situação. Quando nós entendemos o que Deus quer que nós aprendamos com uma situação de dificuldade que nós estamos passando, tudo fica mais tranquilo, a gente aprende e o vento vai cessar. É importante que nós entendamos esse processo, porque vai gerar um crescimento na tua vida. E quando eles estavam vindo, quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus, eles achavam que era um fantasma. Às vezes nessa situação de dificuldade que você está passando, você pode não estar mais reconhecendo Jesus na tua vida. Você pode achar que você está sozinho, que Jesus esqueceu de você, mas querida, Jesus não esqueceu de você. Jamais ele vai esquecer. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que mama ainda no peito, mas Deus não esquece de nós. Então, não deixa isso entrar na tua cabeça. Não deixa, jamais, tá? Então, vamos lá. E aí, Pedro ainda pede prova. Se você é mesmo Jesus, faz que eu ande sobre as águas. E aí, o que eu entendi dessa situação? Que Pedro, quando você sai do barco e entra nas águas, você está saindo da sua zona de conforto. Porque qual que é o natural de uma pessoa quando ela está passando por uma situação difícil? Vamos supor que eu e você estejamos lá em alto mar e o barco está balançando, o vento batendo. Humanamente, o que cada um faz? É lançar-se na água ou correr para dentro da cabine e se fechar lá para esperar que a tempestade passe? Normalmente as pessoas vão entrar dentro da cabine e ficam lá quietinho esperando. E aí o que Pedro fez? Pedro se lançou nas águas. Até aí, ó, joinha pro Pedro. Ok. Só que o que aconteceu? Ele começou a andar sobre as águas. Mas nesse momento que ele ia viver o sobrenatural de Deus, ele simplesmente olhou para o vento e começou a afundar. O que significa isso? Às vezes a gente está saindo da zona de conforto, está crendo, entrando num nível de sobrenatural. O barco significa estar no natural. Se lançar nas águas é entrar numa dimensão de sobrenatural. Pedro estava entrando numa dimensão de sobrenatural. E aí ele olhou para a dificuldade. Se eu e você olharmos para a dificuldade e tirarmos o foco de Jesus, nós vamos afundar. E aí nós afundamos, sabem o que? Deus me trouxe algo muito interessante. Nós nos afogamos nas águas das nossas emoções, do medo, da incredulidade, da falta de fé, da amargura. São várias emoções que começam a nos afogar. Você já se sentiu assim? Se afogando dentro das suas emoções? Pois é dessa forma que eu entendi de Deus, que quando nós começamos a olhar para a dificuldade, nós tiramos o foco de Jesus e nós ficamos submergidos em várias emoções que vão se aflorando em nós. Mas aí Jesus, ele tem tanta misericórdia, tanto amor, que ele vem e nos resgata. Ele vai me livrar e te livrar, porque ele nos ama. Só que o que acontece? Nós deixamos de viver o sobrenatural. Pedro deixou de viver o sobrenatural nesse momento. E aí,
a gente pensa que quando a gente está passando por um momento que nós estamos num momento de dificuldade, que as águas estão nos afogando, a gente pensa que é um lugar, que é uma coisa ruim, mas Deus me trouxe que não é ruim. Aí agora a pastora Suíte ficou louca? Mais ou menos, mas viver com Deus é meio louco mesmo, não é normal, porque se a gente for normal, a gente não entra no sobrenatural, tem que extrapolar. E o que eu entendi de Deus, que quando a gente está andando sobre as águas, a gente está tendo experiências com Ele. Ele teve um face a face com Jesus, ele experimentou o sobrenatural. Sabe quando alguém já teve a experiência de estar no mar? De repente você está brincando, o mar está calminho, de repente a onda sobe e os seus pés não dão conta. E aí, a maioria das pessoas que eu perguntei falaram assim, não, eu penso que vou morrer na hora. A gente vai pensar que vai morrer mesmo, mas a gente não vai morrer. Nessa situação que você está passando, Deus está com você. Ele está segurando na tua mão. É como um filho quando está andando de bicicleta, que a gente está segurando ali, ele está indo, está pedalando e está acreditando que a gente está do lado e ele fica confiante. Mas tem momento que Deus solta a bicicleta para a gente andar sozinho. Isso é para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente. Ele está do lado ainda. Mas Ele está querendo que eu e você aprendamos a nadar, que nós tenhamos fé. Momento de estar andando sobre as águas é ter fé, é viver o sobrenatural, é obedecer, é escutar a Deus, é ter experiências tremendas com o Senhor. Então não é um momento ruim. Os discípulos, Jesus permitiu que eles passassem por essa experiência para que eles entendessem quem realmente é Jesus. Porque, pasmem, eles estavam passando por essa situação, só que umas horinhas antes eles tinham acabado de ver um milagre tremendo de multiplicação de pães e peixes. E como assim? Como que deixou entrar dúvida e incredulidade? Como assim eles achariam que Jesus ia deixar eles sucumbirem no meio do mar ali, naufragarem? A gente tem que entender que por mais que algumas situações estejam difíceis, a gente não pode esquecer daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Nós esquecemos facilmente as benesses de Deus na nossa vida, tudo aquilo que Ele faz de bom para a minha vida e na sua vida. A gente tem que firmar os nossos pés na rocha e não deixar que o vento nos abale a nossa fé, abale o nosso relacionamento com Cristo. Os discípulos caminhavam com Ele, os discípulos tinham acabado de ver milagre, tinha acabado de ouvir a palavra e mesmo assim eles ainda não estavam entendendo que era Deus, quem era Jesus. Eles primeiro acharam que era um fantasma, eles não acreditaram que Jesus podia estar ali. Primeiro ele teve que fazer Pedro andar sobre as águas. A gente tem que, às vezes a gente só entende quem é Jesus quando Ele faz algo na minha vida e na sua vida. Fé é crer naquilo que a gente não está vendo. Por isso que estar sobre as águas, sair da nossa zona de conforto, é nós exercitarmos a nossa fé, é aprofundarmos nosso relacionamento com Cristo, para que nós possamos conhecer esse Deus de maneira profunda e verdadeira. E passando isso, Jesus voltou com ele para o barco e o vento cessou. O que Deus quer falar comigo e com você? Que o vento vai cessar. Essa situação vai acabar, o Senhor vai trazer uma solução. Mas o importante de tudo isso é que eu e você aprendamos e tenhamos experiências com Ele. Que nós entendamos quem é Ele na minha vida e na sua vida. Os discípulos só entenderam depois que Ele voltou para o barco e fez o vento cessar e que tudo aqui aconteceu. Que nós possamos ir além. Que nós possamos saber quem é Jesus sem Ele precisar fazer todas essas coisas na nossa vida. Que nós sintamos a presença dEle. Amém? Então, é isso que eu senti para estarmos compartilhando nesse Conversando com Deus, essa conversa que eu tive com o nosso papai. Um beijo no teu coração, fiquem na paz, te amo em Cristo Jesus.